uma boa pergunta. É morrendo que se vive? São vários textos na Bíblia que dizem que para você viver, você tem que morrer. Tem que dar a sua vida. Então, o que é esse morrendo? É morrendo que se vive aqui. Tem que morrer mesmo para viver? Para herdar o reino dos céus tem que morrer mesmo? Vou explicar isso então. Vamos responder isso. Bom, Jesus, ele deu a vida dele 2 vezes por nós. Primeira vez, ele deu a vida dele vivendo por nós. Ele não fez a sua vontade, ele fez a vontade do Pai. Segunda vez, ele deu a sua vida morrendo por nós. E os apóstolos e muitos irmãos da igreja primitiva também, eles deram a sua vida 2 vezes. E é muito pouco provável que alguém hoje precisa de morrer literalmente por amor à palavra. São poucas as pessoas. Mas o mais comum é que nós demos as nossas vidas vivendo para Ele. Não fazendo a nossa vontade, mas fazendo a vontade dEle. Então, vamos ler o texto aqui. João 12, 24 a 27. Em verdade, vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que a odeia, a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Agora está angustiada a minha alma. O que direi eu? Pois salva-me desta hora, mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Irmãos, o que o texto está falando aqui? O grão de trigo caindo na terra. Sempre nós temos que entender o que simboliza. É o símbolo. São os princípios básicos da hermenêutica. É o símbolo. A gente saber o que simboliza o símbolo. Entender o significado do símbolo. A gente entender o contexto. A gente usar textos mais fáceis para entender o mais difícil. Tudo isso são princípios básicos da hermenêutica. Então, aqui, simboliza o trigo aqui. Quem é o trigo aqui? O trigo aqui é o próprio Senhor. O trigo aqui é o próprio Deus. Ele falou, isso aqui foi um pouquinho antes da morte na cruz. Jesus falou isso. Então, quem é o trigo aqui? É Ele. Se Ele não morresse na cruz, Ele ficaria sozinho. Mas Ele morrendo na cruz, Ele produziu muitos frutos. Porque no Velho Testamento, a Bíblia sempre se referia a Jesus como o unigênito Filho do Pai. No Novo Testamento, depois da morte e ressurreição de Jesus, nunca mais ele foi citado como o único unigênito Filho do Pai. No Novo Testamento, então, ele é citado como o primogênito. Porque agora ele não é mais o único, agora tem bilhões e milhões. E quando eu digo bilhões, eu não estou exagerando não, porque nós não podemos pensar só nos cristãos vivos, Se contar os que morreram, tem bilhões e bilhões mesmo, Então, aqui é o Senhor falando dele mesmo. Então, ele tinha que morrer. Mas no caso dele aqui, mais específico, nesse contexto aqui, ele está falando da morte, física mesmo. Mas nós, o que Deus pede de nós, não é, na sua grande maioria, com raras exceções, não é a morte física, é a gente morrer para os nossos desejos. Olha o texto 27, o que ele diz. Agora está angustiada a minha alma, que direi eu? Pai, salva-me desta hora, mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Então ele olhou para a cruz e fala assim, a minha alma está angustiada. Jesus, quando estava diante da cruz, irmãos, ele não ficou assim, ai que legal, agora eu vou tomar uma chicotada, ai que gostoso. Entendeu? Irmãos, a Bíblia diz que ele suou sangue. Entendeu? Então a alma dele ficou angustiada, mas aí ele falou assim, a minha alma ficou angustiada, eu vou pedir para o Pai, ele fez uma pergunta para ele mesmo, e agora, eu vou pedir para o Pai me livrar? Mas como que ele vai me livrar? Se foi para isso que eu nasci. Entendeu? Então o que acontece? É a mesma coisa. O que é dar a nossa vida?
Não é deixar de trabalhar para ir ajudar os velhinhos, não é dar cesta básica para os outros, não é ficar ajudando, ainda que eu não tenha nada contra isso, e algumas vezes a gente precisa fazer, há situações que isso também é necessário, mas não é isso que vai fazer de você, né, alguém que perdeu a sua vida. Não é isso que vai fazer de você alguém que perdeu a sua vida. Alguém que perdeu a sua vida é você cumprir o propósito de Deus, deixar de fazer a sua vontade para fazer a vontade do Senhor. Porque tem gente que ajuda velhinho, que ajuda todo mundo, mas é por soberba, ele é tão arrogante. Entendeu? Na Idade Média, tem uma época lá que quem morresse martirizado, entendeu? Tinha lá umas, né, condecorações, a família ficava, né, bem. Tinha muita gente querendo morrer martirizado na época, se oferecendo. Aí a Igreja Católica acabou com esse negócio de premiar quem morria martirizado. Entendeu? Muita gente querendo, mas era por soberba, era para poder deixar os outros bem, entendeu? Né, a geração seguinte. Então tem muita gente fazendo o bem, mas por arrogância, entendeu? Então agora não é fazer o bem, é cumprir o propósito de Deus. É isso, entendeu? Se eu falo assim, Deus, eu vou ser cantor gospel agora. Vamos supor que eu soubesse cantar. Falar, esse negócio de pastor é muito humilhante. Ficar aconselhando o povo, e o povo tem hora que não obedece, tem hora que eles acham ruim, a gente fala para eles, eles não acreditam. Entendeu? Que o certo, eu vou cantar gospel, porque é mais gostoso. Entendeu? E aí vou lá, estou cantando gospel lá, fazendo o maior sucesso, na Globo. Entendeu? Olha aqui, eu estou dando minha vida, larguei tudo para cantar para o Senhor. Cantar para o Senhor não, está cantando para Ele mesmo. Inclusive, né, a maioria dos cantores gospel hoje, né, os cantores gospel que estão me ouvindo, né, Deus tenha misericórdia deles e de mim também. Mas olha, eu sei que não são todos, mas é a raça que mais tem falso. Tem muito pastor falso. Muito pastor falso. Mas vou falar para você, em termos de porcentagem, se tiver 30%, se 60% dos pastores que tem por aí são falsos, os cantores gospel é 95%. Irmão, eu não tenho uma pesquisa, eu estou dizendo 95%, eu estou uma expressão assim, dizendo que é muito mais. É muito mais, né? Então, é isso que é morrer para Deus, né? É a gente cumprir o propósito. Eu tenho paz, olha, sem brincadeira, irmãos, no dia que eu me converti, eu sabia que eu ia ser pastor. Então, se no dia que eu me converti, eu sabia que eu ia ser pastor, eu não tenho mais outra opção. Não dá mais para ser cantor gospel, não dá mais para cuidar de um lar de criança, de velhinho, não dá mais para ficar cuidando de creche. Entendeu? Eu nasci para ser pastor, eu entendi isso no dia que eu me converti. Então, eu tenho que cumprir o propósito de Deus. Paulo falou, ai de mim, se eu não pregar. Ele falou, ai de mim. Né? Porque ele sabia que ele foi chamado para aquilo. Ai de mim. Né? Então, né? Respondida a essa pergunta, né? É morrendo que se vive? É. Mas não é necessariamente morrer literalmente. Né? O que seria muito mais fácil, viu? Morrer literalmente é facinho. Facinho. Você se joga de um prédio, agora morrer... Precisa ter muito mais coragem. Muito mais. Porque quem se joga num prédio não tem coragem. Quem se joga num prédio tem covardia. Precisa ter muita mais coragem para morrer. Entendeu? Morrer para o desejo, para as coisas, para as vontades. Entendeu? Própria, para fazer a vontade do Senhor. Eu queria fazer aquilo ali que é gostoso. Meu Senhor mandou eu fazer aquilo ali. Entendeu? No fundo, o que é gostoso mesmo é fazer a vontade do Senhor. Na hora parece que não, mas depois o que vai te fazer bem é fazer a vontade do Senhor, não é a sua. A sua vontade parece boa na hora, mas depois ela vai te prejudicar.